A campainha tocou e ela correu para abrir. Ao olhar para baixo, viu um cachorrinho sujo, perdido, tremendo de medo. Mas quando levantou os olhos, encontrou o olhar mais intenso e inesperado de sua vida. O dono daquele animal mudaria tudo. Você acredita que o destino pode usar até um simples cachorrinho para unir duas almas? E se o amor verdadeiro estivesse a um toque da campainha de sua casa? Antes de mergulhar nessa história, curta se você acredita no poder do amor inesperado. Comente, você acredita que os animais podem ser anjos disfarçados? Inscreva-se no canal para acompanhar histórias que aquecem o coração. A campainha ecoou pela casa modesta, como um trovão inesperado, na tarde silenciosa de terça-feira. Helena largou a xícara de chá que segurava, o líquido morno respingando na mesa de madeira, enquanto ela se dirigia à porta com passos apressados. Não esperava ninguém. Raramente alguém visitava sua casa no final da rua tranquila, onde as árvores se curvavam sobre o asfalto como guardiões silenciosos de sua solidão. Quando abriu a porta, seu coração se contraiu instantaneamente. Aos seus pés, tremendo como uma folha ao vento, estava o mais adorável Golden Retriever que já havia visto. O pelo dourado estava embaraçado e sujo, grudado em alguns pontos por lama seca, e os olhos castanhos brilhavam com lágrimas caninas que pareciam implorar por socorro. O animal imperava baixinho, um som que atravessou sua alma como uma flecha certeira. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" sussurrou Helena, agachando-se imediatamente. Suas mãos se estenderam devagar, permitindo que o cãozinho farejasse seus dedos antes de tocá-lo suavemente. O pelo estava áspero contra sua pele, mas sob a sujeira ela podia sentir os músculos tensos de medo e exaustão. Foi então que uma voz grave e desesperada cortou o ar como uma lâmina. "Max! Max!" O grito vinha da rua, carregado de pânico e urgência que fez Helena levantar os olhos bruscamente. E nesse momento, o mundo parou. Um homem corria em direção à sua casa, os sapatos sociais batendo no asfalto com um ritmo frenético. Mesmo correndo, havia algo majestoso em seus movimentos. Os ombros largos definidos sob a camisa branca impecável. O cabelo negro ligeiramente despenteado pelo vento, revelando ondas que pediam para ser tocadas. Mas foram os olhos que a paralisaram completamente. Verde escuros como uma floresta após a tempestade, carregados de uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Ele parou bruscamente diante de seu portão, as mãos apoiadas nos joelhos, enquanto recuperava o fôlego. O perfume masculino chegou até ela, uma mistura intoxicante de madeira, especiarias e algo indefinivelmente viril que fez sua pele formigar. "Max!" A voz saiu rouca, aliviada. O cachorro latiu uma vez alegre e correu até o homem, que se ajoelhou no chão sem se importar com as roupas caras. "Meu menino, você me matou de susto." Helena observou a cena com o coração disparado. A ternura com que aquele homem abraçava o animal, os dedos longos e elegantes alisando o pelo sujo, a forma como sua voz se quebrava ligeiramente de emoção, tudo isso criava um contraste devastador com sua aparência imponente. Quando ele finalmente levantou os olhos para ela, Helena sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. O impacto foi físico, visceral. Suas pernas tremeram e ela precisou se apoiar no batente da porta. Obrigado por cuidar dele." A voz era ainda mais profunda de perto, com um timbre que reverberava em seu peito. "Ele fugiu do carro enquanto eu parava em um posto. Procurei por toda parte." Havia algo mais naqueles olhos além de gratidão. Helena podia sentir uma fascinação mútua que crescia a cada segundo que passavam se olhando. O ar entre eles parecia espesso, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. "Não foi nada", conseguiu murmurar, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Ele estava assustado.
Só precisava de carinho. O homem se aproximou do portão, Max colado às suas pernas. De perto, Helena pôde notar detalhes que a fizeram engolir em seco. A mandíbula forte coberta por uma barba rala perfeitamente aparada, a cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente para baixo, conferindo-lhe uma expressão de melancolia natural. "Sou Diego Santillan", disse ele, estendendo a mão. Quando Helena a tocou, um choque elétrico percorreu seu braço. A pele dele era quente, ligeiramente áspera, e seus dedos se demoraram alguns segundos a mais do que seria apropriado. "E você é... Helena?", conseguiu responder, hipnotizada pela forma como seu nome soava naquela voz aveludada. "Helena Santos." "Helena", ele repetiu, como se estivesse saboreando cada sílaba. "Nome bonito para uma mulher bonita." O rubor subiu por seu pescoço como lava quente. Fazia anos, não, décadas, desde que alguém a fizera sentir-se assim, desejada, feminina, viva. Max latiu baixinho, como se percebesse a tensão no ar, e Helena agradeceu silenciosamente pela interrupção. Precisava de ar, de espaço para processar o furacão de sensações que aquele encontro havia despertado. "Ele é lindo", comentou, agachando-se novamente para acariciar o animal. "Quantos anos tem?" 3, foi presente para minha filha." Por um instante, uma sombra atravessou o rosto de Diego, tão rápida que Helena quase perdeu. Mas estava lá. Dor, cansaço, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder por trás da máscara de segurança. "Sua filha deve estar preocupada", disse Helena suavemente. Diego assentiu, mas não se moveu. Continuava parado ali, olhando-a como se estivesse memorizando cada traço de seu rosto. O silêncio se estendeu entre eles, confortável e perturbador ao mesmo tempo. "Preciso ir", ele disse finalmente, mas sua voz carecia de convicção. "Obrigado mesmo. Você salvou meu dia." Helena assentiu, não confiando na própria voz. Observou-o se afastar, Max trotando feliz ao seu lado, e só quando eles desapareceram na esquina, ela percebeu que estava segurando a respiração. Fechou a porta devagar, encostou as costas na madeira e levou a mão ao peito. Seu coração batia descompassado, como se tivesse corrido uma maratona. O aroma dele ainda persistia no ar, misturado com o cheiro de chuva que se aproximava. Pela primeira vez em anos, Helena Santos se sentiu completamente desperta. Cada fibra de seu ser vibrava com uma energia nova, perigosa, irresistível. Não sabia que, ao abrir a porta para aquele cãozinho perdido, estava abrindo também para o amor de sua vida. A tarde parecia diferente agora, as cores mais vivas, os sons mais nítidos. Até mesmo o reflexo no espelho do corredor mostrava uma mulher diferente. Olhos brilhando, faces coradas, lábios entreabertos, como se estivessem esperando por algo. Por alguém. Por Diego. O resto da tarde passou como um borrão inquieto para Helena. Cada ruído na rua a fazia correr à janela, o coração disparando com a possibilidade de ver aquela silhueta imponente novamente. Tentou se concentrar nos afazeres domésticos, mas suas mãos tremiam enquanto lavava a louça, e por 3 vezes precisou refazer a dobra das roupas, porque sua mente insistia em vagar para aqueles olhos verde escuros. Quando a campainha tocou novamente às 5 da tarde, Helena deixou escapar um suspiro que não sabia estar prendendo. Suas pernas pareciam feitas de gelatina enquanto caminhava até a porta, e ela precisou se segurar na parede para não tropeçar. Respirou fundo, alisou os cabelos castanhos e abriu a porta. Diego estava ali, transformado. Havia trocado a roupa social por uma calça jeans escura e uma camisa polo branca que abraçava seu torso de forma devastadora.
O cabelo negro estava penteado para trás, revelando completamente aquele rosto que poderia ter sido esculpido por Michelangelo. Na mão direita, segurava um buquê de rosas brancas tão perfeitas que pareciam irreais. "Espero não estar incomodando", disse ele. E havia uma hesitação em sua voz que contrastava com a confiança que emanava. "Vim agradecer adequadamente pelo que fez por Max hoje." Helena aceitou as flores com mãos trêmulas, o perfume delicado das pétalas se misturando com o aroma masculino que já havia se tornado viciante para ela. "Não precisava", murmurou, mas seus olhos diziam o contrário. Diziam que havia passado as últimas horas torcendo para que ele voltasse. Posso entrar?" A pergunta saiu mais íntima do que Diego pretendia, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se afastou, permitindo sua entrada, e observou-o examinar sua sala modesta com olhos curiosos. Os móveis antigos, as cortinas de renda, as fotografias emolduradas na estante, tudo era simples, mas havia calor ali, algo que as mansões geladas nunca conseguiriam replicar. "Sua casa é aconchegante", comentou ele, tocando delicadamente o tecido do sofá. "Tem personalidade." Helena serviu café em suas xícaras de porcelana favoritas, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Quando se sentaram no sofá, a proximidade era quase insuportável. Ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo, o cheiro de seu sabonete, a forma como ele tamborilara os dedos nervosamente na coxa. "Diego", começou ela, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ele assentiu, os olhos fixos em seu rosto com uma intensidade que a fazia corar. "Max, ele significa muito para você, não é? Vi em seus olhos hoje mais cedo. Havia desespero real ali." Por um momento, Diego permaneceu em silêncio. Helena podia ver a luta interna acontecendo, a decisão de se abrir ou manter as barreiras. Finalmente ele suspirou profundamente. "Max não é apenas meu cachorro", disse, a voz mais grave que o normal. "Ele era de minha esposa." O passado no verbo fez o estômago de Helena se contrair. Ela esperou em silêncio, instintivamente sabendo que pressionar seria um erro. "Perdi Carolina há 2 anos", continuou Diego, os olhos fixos na xícara entre suas mãos. "Câncer. Foi rápido e brutal. Max foi o último presente que ela deu para nossa filha, Sofia, na última semana de vida dela." Helena sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Sem pensar, estendeu a mão e tocou suavemente o braço dele. O músculo se contraiu sob seu toque, mas ele não se afastou. "Sofia tinha 5 anos quando a mãe morreu", Diego continuou, sua voz se quebrando ligeiramente. "Max se tornou tudo para ela. É como se fosse um pedaço da mãe que ela ainda pode tocar, sabe? Quando Max desapareceu hoje, pensei que perderia minha filha também." O silêncio que se seguiu era carregado de dor, mas também de algo mais. Uma conexão profunda que Helena nunca havia experimentado. Ela podia sentir a vulnerabilidade dele, crua e real, e isso a movia de uma forma que palavras não conseguiam expressar. "Onde ela está agora?" perguntou Helena suavemente. "Com minha sogra. Desde que Carolina morreu, Sofia se tornou retraída. Quase não fala, passa horas brincando sozinha. Os psicólogos dizem que é normal, que ela precisa de tempo, mas..." Ele parou, passando a mão pelos cabelos. "Às vezes sinto que estou falhando com ela, que não consigo ser pai e mãe ao mesmo tempo." Helena sentiu seu coração se partir e se reconstruir simultaneamente. Havia tanta dor naquele homem forte, tanta responsabilidade pesando sobre seus ombros largos. "Você não está falhando", disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "O fato de se preocupar tanto já prova que é um pai maravilhoso." Diego levantou os olhos para ela.
e Helena viu algo mudando em seu rosto. A máscara de controle estava desmoronando, revelando um homem exausto, solitário, desesperadamente precisando de alguém que o entendesse. "Por que estou contando isso para você?" perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. "Mal te conheço e, às vezes," Helena interrompeu gentilmente, "o coração reconhece o que a mente ainda não consegue aceitar." O impacto das palavras foi instantâneo. Diego se inclinou ligeiramente em sua direção, os olhos escurecendo com uma mistura de surpresa e algo muito mais perigoso. Helena podia sentir a tensão se adensando entre eles como uma teia invisível. "Helena", ele murmurou, sua voz rouca. "Você é diferente." "Diferente como?" "Real. Genuína. Na minha vida, estou cercado por pessoas que sempre querem algo de mim. Dinheiro, favores, status. Mas você, quando olhou para Max hoje, vi compaixão pura, sem segundas intenções." Helena engoliu em seco. "Você é muito rico, não é?" Ele riu, um som sem humor. "Minha família tem uma das maiores empresas de construção do país. Herdei tudo quando meu pai morreu há 5 anos. Às vezes sinto que é mais uma maldição que uma bênção." "No porquê?" "Porque nunca sei se as pessoas se interessam por mim ou pelo meu dinheiro. Carolina foi a única que me conheceu quando eu ainda era só Diego, o estudante de engenharia sem um centavo no bolso." Seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade perturbadora. "Até hoje." Helena sentiu o ar se esvaziando de seus pulmões. Havia uma promessa naquelas palavras, uma sugestão de algo que ela não ousava nomear. "Gostaria de conhecer Sofia", disse ela impulsivamente, surpreendendo a si mesma com a coragem. "Se você permitir, claro." Diego a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar seus verdadeiros motivos. Helena manteve o olhar firme, permitindo que ele visse sua sinceridade. "Ela não fala com estranhos", advertiu ele. "Na verdade, mal fala comigo ultimamente." "Tudo bem, eu entendo crianças machucadas." "Como assim?" Helena hesitou, então decidiu ser igualmente vulnerável. "Perdi meus pais num acidente quando tinha 8 anos. Fui criada por uma tia que fazia o possível, mas sei o que é crescer com um buraco no peito." Algo se quebrou no rosto de Diego. Ele se inclinou mais, suas mãos se movendo como se quisesse tocá-la, mas se conteve no último segundo. "Amanhã", disse ele, a voz áspera de emoção. "Se você realmente quer isso, pode nos acompanhar no parque. Sofia leva Max para brincar todos os sábados às 3 da tarde." Helena assentiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Há uma coisa que preciso que saiba", Diego continuou, seus olhos se escurecendo. "Desde que Carolina morreu, não me permiti, não me interessei por ninguém. Mas hoje, quando te vi cuidando do Max..." Ele parou, respirou fundo. "Algo acordou em mim. Algo que pensei estar morto para sempre." O mundo pareceu parar ao redor de Helena. Ela podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o canto dos pássaros lá fora, o som de sua própria respiração entrecortada. Mas, principalmente, podia sentir a mudança no ar, a promessa de algo extraordinário começando a florescer entre eles. Naquele momento, ela entendeu que não era apenas sobre um animal perdido, mas sobre corações que precisavam ser encontrados. O sábado amanheceu com um céu azul cristalino que parecia ter sido pintado especialmente para aquele encontro. Helena havia passado a noite em claro, reviviando cada palavra, cada olhar, cada momento da tarde anterior. Trocou de roupa 5 vezes antes de se decidir por um vestido floral azul marinho que realçava seus olhos castanhos e uma sandália baixa confortável, adequada para brincar no parque, mas feminina o suficiente para impressionar.
Chegou ao Parque da Independência 10 minutos antes do horário combinado, o coração batendo como tambores de guerra em seu peito. Escolheu um banco sob a sombra de um ipê florido, de onde podia observar a entrada principal. O perfume das flores se misturava com o aroma de pipoca doce que vinha de um carrinho próximo, criando uma atmosfera quase mágica. Quando os viu se aproximando, Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Diego caminhava com aquela elegância natural que a fascinava, vestindo uma camiseta cinza que abraçava seu torso e bermuda jeans que revelava pernas musculosas. Mas foi a menina ao seu lado que capturou completamente sua atenção. Sofia era uma versão em miniatura da beleza que seu pai deve ter sido na infância. Cabelos negros como a noite caíam em ondas suaves até seus ombros, emoldurando um rostinho em formato de coração. Mas foram os olhos que fizeram Helena engasgar, verdes como os do pai, porém carregados de uma tristeza que nenhuma criança de 7 anos deveria conhecer. Ela segurava a coleira de Max com uma mão e apertava um pequeno urso de pelúcia desbotado contra o peito com a outra. Sofia, quero que conheça uma pessoa muito especial, disse Diego, sua voz mais suave que Helena jamais havia ouvido. Esta é Helena, a moça que cuidou do Max quando ele se perdeu. A menina ergueu os olhos para Helena, e por um momento que pareceu eterno, elas se estudaram mutuamente. Helena podia sentir a criança avaliando cada detalhe, a sinceridade em seu sorriso, a gentileza em sua postura, a ausência de falsidade que as crianças detectam instintivamente. Helena se agachou lentamente, colocando-se na altura dos olhos de Sofia. Oi, Sofia. Max me contou que você é a melhor amiga dele no mundo inteiro. Pela primeira vez, um fantasma de sorriso atravessou o rosto da menina. Ela olhou para Max, que balançava o rabo freneticamente, como se confirmasse as palavras de Helena. Ele falou mesmo? Perguntou Sofia, sua voz um sussurro melodioso que fez o coração de Helena se contrair. Claro que sim. Ele disse que você brinca com ele todos os dias e que cuida muito bem dele. Também disse que você é muito corajosa. Sofia soltou um suspiro pequeno e se aproximou um passo. Helena podia sentir o perfume infantil, uma mistura de shampoo de camomila e biscoito que a transportou instantaneamente para memórias distantes de sua própria infância. Quer fazer carinho no Max? Ofereceu Sofia timidamente, estendendo a coleira para Helena. Adoraria, respondeu Helena, aceitando a coleira com reverência, como se estivesse recebendo o tesouro mais precioso do mundo. Diego observava a cena com uma expressão que Helena não conseguia decifrar completamente. Havia surpresa ali, mas também algo mais profundo, uma esperança cautelosa que ele tentava esconder por trás de sua máscara habitual de controle. Eles caminharam até a área dos brinquedos, Max trotando alegremente entre elas. Sofia, gradualmente, começou a se abrir. Mostrou a Helena seu urso de pelúcia, senhor fofinho, presente da mãe, e explicou que ele sempre a acompanhava ao parque porque não gosta de ficar sozinho em casa. Eu também tinha um ursinho quando era pequena, confessou Helena, sentando-se no banco ao lado do escorregador. Chamava-se Chico. Ele era marrom e tinha uma orelha meio torta. O que aconteceu com ele? Perguntou Sofia, seus olhos verdes se enchendo de curiosidade genuína. Helena sentiu Diego se tensar ao seu lado. Era uma pergunta inocente, mas carregada de significado para uma criança que havia perdido tanto. Ele ainda mora comigo, respondeu Helena com um sorriso caloroso. Na verdade, está na minha cômoda, cuidando dos meus outros tesouros. Às vezes, quando me sinto sozinha, ainda converso com ele. O alívio no rosto de Sofia foi palpável. A ideia de que coisas especiais não desaparecem para sempre claramente a confortava. Posso conhecer o Chico um dia? Perguntou ela, e Helena teve que piscar rapidamente para conter as lágrimas que ameaçavam brotar. Claro que pode. Tenho certeza de que ele e o senhor fofinho seriam grandes amigos.
Foi então que aconteceu algo extraordinário. Sofia largou a coleira de Max, caminhou até Helena e, sem aviso, subiu em seu colo. O gesto foi tão natural, tão espontâneo, que por um momento Helena ficou paralisada. Então seus braços se fecharam automaticamente ao redor da menina, e ela pôde sentir o calor pequeno e precioso contra seu peito. "Você cheira bem", murmurou Sofia, aninhando-se mais confortavelmente. Como a mamãe cheirava. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos e olhou para Diego por cima da cabeça da filha. O que viu no rosto dele a deixou sem fôlego. Havia lágrimas não derramadas brilhando naqueles olhos verdes, uma vulnerabilidade tão crua que ela precisou desviar o olhar. "Sofia", disse Diego com a voz embargada, "você não pode simplesmente... Está tudo bem." Helena o interrompeu gentilmente, apertando a menina com mais força. "Está tudo bem." Elas ficaram assim por longos minutos. Sofia traçando distraidamente os bordados do vestido de Helena, enquanto Max se espreguiçava a seus pés. Helena podia sentir Diego observando cada movimento, cada respiração, como se estivesse tentando memorizar aquele momento. "Helena", disse Sofia subitamente, "você pode empurrar meu balanço?" "Claro, querida." O que se seguiu foi uma das tardes mais mágicas que Helena já havia experimentado. Ela empurrou Sofia no balanço, ouvindo sua risada cristalina ecoar pelo parque como sinos de vento. Correu com ela e Max pela grama, sentindo o sol aquecendo seu rosto e o vento brincando com seus cabelos. Construiu castelos na caixa de areia, enquanto Sofia criava histórias elaboradas sobre princesas e dragões. Diego participava das brincadeiras, mas Helena podia senti-lo observando-a constantemente. Seus olhares eram intensos, carregados de uma mistura de gratidão e algo muito mais perigoso. Sempre que seus olhos se encontravam, Helena sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Durante uma pausa para tomar água, Sofia se sentou entre Helena e Diego no banco, Max deitado a seus pés. A menina segurava a mão de Helena com naturalidade desconcertante, seus dedinhos pequenos brincando com os anéis simples que ela usava. "Papai", disse Sofia de repente, "Helena pode jantar com a gente hoje?" O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena podia sentir Diego lutando com a resposta, pesando as implicações de cada palavra. "Sofia, querida, Helena tem sua própria casa, seus próprios planos." Na verdade, Helena se ouviu dizendo, "Eu adoraria." Diego se virou para ela, surpresa, e algo mais ardendo em seus olhos. "Tem certeza?" Helena assentiu, hipnotizada pela intensidade de seu olhar. "Muito certeza." "Eba!" Sofia saltou do banco e começou a dançar ao redor deles, Max latindo de alegria. "Vamos fazer espaguete e sorvete de sobremesa e Helena pode conhecer meu quarto." Helena riu, contagiada pela empolgação da menina. Quando olhou para Diego novamente, ele estava sorrindo, o primeiro sorriso genuíno e completo que ela havia visto nele. O efeito foi devastador. Seu rosto se transformou completamente, os anos de dor se dissipando como névoa matinal, revelando o homem jovem e apaixonado pela vida que ele havia sido antes da tragédia. "Parece que está decidido então", disse ele, sua voz carregada de algo que fez o pulso de Helena acelerar. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Sofia tagarelando animadamente sobre todos os lugares que queria mostrar para Helena em casa, Diego se aproximou e murmurou em seu ouvido, "Obrigado. Faz 2 anos que não vejo minha filha assim tão... viva." O hálito quente contra sua orelha fez Helena estremecer. Ela se virou ligeiramente, seus rostos ficando perigosamente próximos. "Era como se ela já me esperasse há muito tempo", murmurou ela, repetindo inconscientemente as palavras que lera na estrutura da história, mas sentindo-as como uma verdade profunda em seu coração. Diego parou de caminhar, seus olhos se fixando nos dela com uma intensidade que a fez tremer.
Não apenas ela, disse ele, tão baixo que apenas Helena pôde ouvir. Naquele momento, sob o sol dourado da tarde e com a risada de Sofia ecoando ao redor deles, Helena soube que sua vida havia mudado para sempre. O futuro, que antes parecia uma estrada vazia e previsível, agora brilhava com possibilidades infinitas. A mansão dos Santillán se erguia majestosa contra o céu do entardecer, suas janelas de vidro refletindo tons dourados que pareciam emanar luz própria. Helena sentiu um aperto no estômago enquanto o carro percorria a alameda pavimentada com pedras portuguesas, ladeada por jardins impecáveis, onde rosas brancas e vermelhas desabrochavam em profusão perfumada. Tudo ali respirava luxo discreto e elegância atemporal, desde as luminárias de ferro forjado até as palmeiras imperiais que formavam uma guarda de honra natural. É muito grande, sussurrou Sofia, notando o silêncio de Helena. Mas é aconchegante por dentro. A mamãe decorou tudinho antes de ir embora. Diego estacionou em frente aos degraus de mármore da entrada principal, desligando o motor num gesto que pareceu final demais. Helena podia sentir sua hesitação, como se ele também estivesse processando a magnitude de estar trazendo uma mulher para dentro de sua casa pela primeira vez desde a morte da esposa. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ele baixinho, seus olhos encontrando os dela pelo espelho retrovisor. Helena assentiu, tentando ignorar o formigamento nervoso que percorria seu corpo. Absoluta. O interior da mansão era ainda mais impressionante. O hall de entrada era dominado por uma escadaria curvada de madeira nobre, com corrimão esculpido à mão. Lustres de cristal pendiam do teto alto, criando prismas de luz que dançavam nas paredes de cor pérola. Mas foi o retrato gigantesco na parede que fez Helena perder o fôlego. Carolina Santillán era deslumbrante. Cabelos castanho-dourados caíam em ondas suaves sobre os ombros nus, emoldurando um rosto de beleza clássica. Seus olhos azuis pareciam seguir Helena enquanto ela atravessava o hall, e havia um sorriso nos lábios rosados que sugeria bondade genuína e inteligência aguçada. Ela era linda, comentou Helena sinceramente, parando diante do retrato. Era, Diego concordou, sua voz carregada de melancolia. Por dentro e por fora, Sofia é igualzinha a ela em temperamento. Helena podia sentir o peso da comparação não dita. Como poderia competir com a memória de uma mulher perfeita, amada e perdida cedo demais? Vem, Helena, quero te mostrar meu quarto. Sofia puxou sua mão, quebrando o momento tenso. O quarto da menina era um mundo de fantasia cor-de-rosa e dourado. Bonecas de todas as nacionalidades se alinhavam em prateleiras. Uma casinha de bonecas réplica perfeita da própria mansão ocupava um canto inteiro, e pôsteres de princesas da Disney cobriam as paredes. Mas foi a cama que chamou a atenção de Helena. Havia uma indentação no colchão ao lado do travesseiro de Sofia, claramente feita por Max, que dormia ali todas as noites. A mamãe disse que Max ia ser meu anjo da guarda, explicou Sofia, abraçando o cachorro. E ele é mesmo. Quando tenho pesadelos, ele sabe e vem me dar lambidas até eu parar de chorar. O coração de Helena se partiu um pouco mais. Ela se ajoelhou ao lado da cama, na altura dos olhos da menina. Sua mamãe tinha razão. Max é muito especial, e você também é. O papai às vezes fica triste quando olha as fotos da mamãe. Sofia confidenciou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Mas hoje ele está diferente. Está sorrindo de verdade. Antes que Helena pudesse responder, a voz de Diego ecoou do andar de baixo. Meninas, o jantar está quase pronto. A cozinha da mansão era um sonho de chefe.
Ilha central de granito, eletrodomésticos de aço escovado e uma janela panorâmica que dava para o jardim dos fundos, onde uma piscina de borda infinita refletia as primeiras estrelas. Diego estava diante do fogão, mexendo molho de tomate numa panela enquanto a água fervia para o espaguete. "Você cozinha?" perguntou Helena, genuinamente surpresa. "Carolina me ensinou", ele respondeu, uma sombra atravessando seu rosto. "Ela dizia que homem que não sabe cozinhar é homem que não sabe cuidar da família." Helena se aproximou, respirando o aroma delicioso que vinha da panela. "Posso ajudar?" "Claro. Pode fazer a salada? Os ingredientes estão na geladeira." Trabalharam em silêncio confortável, seus corpos se movendo em sincronia perfeita pela cozinha. Ocasionalmente, Diego se aproximava para pegar algo, e Helena sentia o calor emanando de sua pele, o perfume masculino que já havia se tornado viciante. Quando ele estendeu o braço por cima dela para alcançar o sal, seus peitos quase se tocaram, e Helena teve que se apoiar no balcão para não desmaiar. "Desculpe", murmurou ele, mas não se afastou imediatamente. Por um momento carregado de tensão, ficaram assim. Ele por trás dela, próximos demais, respirações se misturando. Foi Sofia que quebrou o encanto, aparecendo na cozinha com Max colado aos calcanhares. "Estou com fome. Posso provar o molho?" O jantar foi servido na sala de jantar formal, uma mesa de mogno para 12 pessoas que parecia grande demais para apenas 3. Diego havia colocado flores frescas no centro, gardênias brancas cujo perfume doce flutuava pelo ambiente. "Na verdade", disse Diego, observando Helena olhar ao redor da sala imponente, "que tal jantarmos na varanda? É mais aconchegante." A varanda dos fundos era realmente mais íntima. Luzes de LED discretas criavam uma atmosfera romântica, e o som suave da água da piscina fornecia a trilha sonora perfeita. Sofia tagarelou durante todo o jantar, contando histórias da escola, dos amigos, dos lugares que queria visitar com Helena. "E aí a professora disse que meu desenho da família estava muito bonito, mas eu disse que faltava uma pessoa", contou Sofia, enfiando espaguete na boca. "Que pessoa?" perguntou Helena, intrigada. "Você..." Sofia sorriu, molho de tomate pintando seu queixo. "Já desenhei você no nosso desenho da família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia sentir Diego se tensionando ao seu lado, e ela própria não sabia como reagir à declaração inocente, mas carregada de significado da menina. "Sofia", Diego começou cuidadosamente, "Helena é nossa amiga. Ela tem sua própria família, sua própria vida." "Mas ela pode ser da nossa família também", Sofia insistiu, seus olhos verdes brilhando com determinação. "As famílias podem crescer, não podem? A vovó sempre diz isso." Helena sentiu lágrimas queimando atrás dos olhos. A naturalidade com que Sofia a havia incluído em sua vida, em seus sonhos, era ao mesmo tempo tocante e aterrorizante. "Que tal sobremesa?", sugeriu Diego rapidamente, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Depois do sorvete, Sofia estava visivelmente cansada. Diego a carregou escada acima para o banho e a hora de dormir, e Helena ficou na varanda, observando as luzes da cidade cintilando na distância. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua amiga Márcia perguntando sobre seu fim de semana misterioso. Ela estava digitando uma resposta quando vozes vindas do segundo andar chamaram sua atenção. A janela do quarto de Sofia estava entreaberta, e Helena podia ouvir a conversa entre pai e filha. "Papai, você gosta da Helena?" A pergunta direta de Sofia fez Helena congelar. "Claro que gosto, querida. Ela é uma pessoa muito especial." "Não, papai. Você gosta? Gosta dela, como gostava da mamãe." Um longo silêncio se seguiu. Helena prendeu a respiração, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ecoava pela noite. "Por que pergunta isso, Sofia?"
porque você fica olhando para ela do mesmo jeito que olhava para a mamãe nas fotos antigas. E você sorriu hoje. Sorriu de verdade pela primeira vez desde que a mamãe foi embora. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a rolar por suas faces. A sabedoria daquela criança de 7 anos era ao mesmo tempo linda e devastadora. É complicado, meu amor, disse Diego finalmente. Eu amei muito sua mãe. Ainda amo. Eu também amo a mamãe. Sofia respondeu com a simplicidade que só as crianças possuem. Mas ela foi para o céu e nós ainda estamos aqui. A Helena faz você feliz. E me faz feliz também. Sofia. A mamãe queria que a gente fosse feliz, não queria? Ela sempre dizia isso quando estava doente. Que o que mais importava era que eu e você fôssemos felizes. O silêncio que se seguiu se estendeu por tanto tempo que Helena pensou que talvez eles tivessem se mudado para outro cômodo. Então, a voz de Diego chegou até ela, embargada e áspera. Sim, querida. Ela queria que fôssemos felizes. Então pode gostar da Helena. Pode gostar muito. Tenho certeza de que a mamãe não ia ficar brava. Ela gostaria da Helena também. Helena estava chorando abertamente agora, lágrimas silenciosas que não conseguia controlar. Aquela menina extraordinária estava dando permissão ao pai para ser feliz novamente, para amar novamente. Era um presente de pureza e generosidade que quebrava e reconstruía o coração simultaneamente. Poucos minutos depois, Diego desceu as escadas. Helena tentou rapidamente secar as lágrimas e compor-se, mas ele a viu assim que apareceu na varanda. Você ouviu? Não foi uma pergunta. Helena assentiu, não confiando na própria voz. Diego se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Helena, ela é incrível, Helena conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção. Sofia é absolutamente incrível. É igualzinha à mãe na capacidade de ver direto no coração das pessoas. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da conversa que haviam acabado de ouvir pairando entre eles como uma ponte invisível. Diego, Helena começou hesitante, eu não quero substituir ninguém. Nunca usaria. Ele se moveu tão rapidamente que ela não teve tempo de reagir. Suas mãos grandes e quentes se fecharam ao redor de seu rosto, polegares delicadamente secando suas lágrimas. Não se trata de substituição, disse ele, sua voz áspera de emoção. Trata-se de vida, de permitir que a vida continue. E desde que você apareceu na minha porta ontem, segurando Max, algo mudou em mim. Algo que eu pensei estar morto para sempre. Helena podia sentir o calor de suas mãos, ver as douradas reflexões da luz da piscina dançando em seus olhos verdes. Diego, eu sei que é cedo, sei que é assustador, mas não posso negar o que estou sentindo por você. Naquele momento suspenso no tempo, com as estrelas como testemunhas e o perfume das gardênias envolvendo-os como uma bênção, Helena soube que não havia mais volta. Não era sobre status ou fortuna, mas sobre amor verdadeiro, crudo, real e absolutamente inevitável. As semanas que se seguiram àquela noite mágica na varanda fluíram como um sonho dourado, do qual Helena não queria despertar. Diego havia se tornado uma presença constante em sua vida, aparecendo em sua porta com Sofia e Max, quase todos os dias após o trabalho, sempre com um pretexto diferente, às vezes trazendo flores do jardim da mansão, outras vezes carregando sacolas de supermercado para cozinharem juntos. Na quinta-feira seguinte ao jantar, ele apareceu às 6 da tarde com uma expressão quase tímida no rosto. Pensei que talvez você pudesse nos ensinar a fazer brigadeiros, disse, balançando uma sacola com ingredientes. Sofia viu num programa de TV e não para de falar sobre isso. Helena riu, o coração aquecendo com a desculpa transparente. Claro, entrem, por favor.
A cozinha pequena de Helena se transformou num laboratório de açúcar e alegria. Sofia, empoleirada num banquinho alto, mexia o chocolate enquanto Helena guiava suas mãozinhas pequenas. Max havia se apropriado de seu cantinho favorito perto da geladeira, observando cada movimento com seus olhos castanhos atentos. Agora é a parte mais gostosa, anunciou Helena, espalhando chocolate granulado numa tigela. Vamos enrolar as bolinhas. Diego se aproximou, suas mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes salpicados por pelos escuros. Quando seus dedos se tocaram acidentalmente enquanto alcançavam a mesma colher, Helena sentiu aquele choque elétrico familiar percorrer seu braço. Você tem chocolate no rosto, murmurou ele, seus olhos fixos em seus lábios. Onde? Helena levou a mão ao rosto, mas Diego foi mais rápido. Seu polegar traçou delicadamente o canto de sua boca, removendo uma pequena mancha de chocolate. O toque foi leve como uma pluma, mas incendiou cada terminação nervosa de Helena. Aqui, sussurrou ele, não retirando a mão. Papai, você pode me ajudar com essa? A voz de Sofia os trouxe de volta à realidade. Diego se afastou rapidamente, as faces ligeiramente coradas. Na sexta-feira, foi Helena quem recebeu a visita surpresa. Estava arrumando as plantas do jardim frontal quando ouviu latidos familiares. Max corria na direção de sua casa, arrastando Sofia pela coleira numa corrida desenfreada. Max, devagar. Sofia ria, seus cabelos negros voando ao vento. Ele viu você da esquina e não parou mais. Helena se levantou, limpando a terra das mãos no avental. Onde está seu pai? Voltando do escritório, ele disse que podia vir te buscar com Max enquanto ele estaciona. Sofia se jogou em seus braços com a naturalidade que havia se tornado sua marca registrada. Ele quer te convidar para pizza hoje. Quando Diego finalmente apareceu, caminhando pela calçada com o terno ligeiramente amassado e a gravata afrouxada, Helena sentiu seu pulso acelerar. Havia algo devastadoramente atraente naquele homem poderoso, desarmado pelo cansaço do dia, os cabelos ligeiramente despenteados pelo vento. Desculpe, disse ele, chegando perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, misturado com o aroma sutil de seu aftershave. Reunião que não terminava nunca. Sofia insistiu em vir te buscar. Não tem problema. Na verdade, estava pensando em fazer um sanduíche mesmo. E de que tal se eu melhorar essa oferta? Seus olhos verdes brilharam com algo que fez o estômago de Helena dar uma volta. Conheço um lugar que faz a melhor pizza da cidade. Vista para o mar, ambiente familiar. Era impossível dizer não quando ele a olhava assim. O restaurante ficava numa pequena praça de frente para a praia, suas mesinhas na calçada, protegidas por guarda-sóis listrados. Sofia escolheu a mesa mais próxima do parquinho, onde podia ver outras crianças brincando enquanto esperavam o pedido. Posso brincar um pouquinho? Perguntou ela, apontando para o escorregador. Claro, mas fica onde eu possa te ver, Diego respondeu, observando-a correr na direção dos brinquedos com Max colado aos calcanhares. Sozinhos pela primeira vez desde aquela noite na varanda, Helena e Diego se encontraram envoltos numa intimidade quase palpável. Ele havia escolhido a cadeira ao seu lado em vez da que ficava em frente, e suas pernas ocasionalmente se tocavam sob a mesa, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Como foi seu dia? Perguntou ele, sua voz mais baixa e íntima do que o necessário. Tranquilo. Organizei uns documentos, li um pouco. Helena sorriu. Na verdade, passei a maior parte do tempo pensando em vocês. A confissão saiu antes que ela pudesse se censurar. Diego paralisou com o copo de água a meio caminho dos lábios. Em nós? Em como tudo mudou tão rápido. Uma semana atrás eu nem sabia que vocês existiam. Agora... Ela parou, buscando as palavras certas. Agora é como se vocês sempre tivessem feito parte da minha vida. Diego pousou o copo na mesa.
seus olhos não se desviando dos dela por um segundo. Eu sei exatamente o que quer dizer. A pizza chegou, mussarela com bordas recheadas que faziam os olhos de Sofia brilharem de alegria quando ela voltou correndo da brincadeira. Mas Helena mal conseguia comer. Hipnotizada pela forma como Diego cortava a pizza de Sofia em pedaços pequenos, como limpava delicadamente o molho do queixo da filha, como seus olhos procuravam os dela a cada riso compartilhado. Helena, disse Sofia de repente, você tem namorado? A pergunta direta fez Diego engasgar com o refrigerante. Helena sentiu o rosto esquentar. Sofia, repreendeu Diego suavemente, isso é muito pessoal. Não tenho, Helena respondeu, olhando diretamente para os olhos da menina. E você, tem namoradinho na escola? Sofia fez uma careta. Meninos são nojentos. Só o papai que não é nojento. É mesmo? Helena fingiu surpresa. E por que seu papai é especial? Porque ele me protege dos monstros debaixo da cama, faz panquecas no formato de coração e sempre cheira bem. Sofia contou nos dedinhos. E agora ele sorri mais, porque você apareceu. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Helena podia sentir Diego observando sua reação, medindo cada microexpressão em seu rosto. No domingo, Diego apareceu sozinho. Helena estava regando as plantas da varanda quando ouviu a campainha e seu coração disparou ao vê-lo parado do lado de fora, vestindo jeans desbotado e uma camiseta branca simples que o fazia parecer 10 anos mais novo. Sofia está com a avó hoje, explicou ele quando ela abriu a porta. Pensei que talvez você quisesse sair. Só nós dois. A sugestão pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Era o primeiro convite oficial para ficarem sozinhos, sem a presença da filha como chaperon inocente. Para onde? Perguntou Helena, tentando manter a voz casual apesar do coração acelerado. É surpresa, mas vista algo confortável para caminhar. Eles dirigiram em silêncio pela estrada costeira, as janelas abertas, permitindo que a brisa salgada enchesse o carro. Helena observava o perfil de Diego enquanto ele dirigia. A linha forte da mandíbula, a forma como seus dedos longos agarravam o volante, o modo como seus olhos se estreitavam ligeiramente contra o sol. O destino era uma trilha que levava a um mirante escondido, um local que claramente poucos conheciam. A caminhada de 20 minutos serpenteou por entre eucaliptos perfumados e samambaias gigantes, o som distante das ondas servindo como trilha sonora. Como descobriu este lugar? Perguntou Helena, tentando não notar como a camiseta de Diego se colava ao torso suado pelo esforço da caminhada. Carolina e eu costumávamos vir aqui quando namorávamos, ele respondeu, parando subitamente como se percebesse o que havia dito. Helena parou também, um aperto no peito. Diego, desculpe. Eu não queria... Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente constrangido. Ainda estou aprendendo a navegar por isso. Por isso o quê? Ele se virou para ela, seus olhos verdes intensos demais na luz filtrada pelas folhas. Por sentir algo por outra pessoa. Por querer dividir lugares especiais com você sem me sentir culpado. A honestidade crua de suas palavras cortou direto no coração de Helena. Ela se aproximou, parando apenas quando ficou perto o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo. Você acha que ela ficaria brava? Perguntou suavemente. Diego considerou a pergunta por um longo momento. Não. Carolina sempre quis que eu fosse feliz. Ela me fez prometer nos últimos dias que eu não viveria como uma estátua pelo resto da vida. Então por que se sente culpado? Porque é assustador descobrir que é possível amar duas pessoas, de formas diferentes, mas com a mesma intensidade. O coração de Helena parou por um momento. Amor. Ele havia dito amor. Diego, chegamos. Ele interrompeu, apontando para uma abertura nas árvores. O mirante era de tirar o fôlego.
uma pequena clareira gramada que se abria para uma vista panorâmica do oceano infinito. Ondas brancas quebravam contra as rochas escuras abaixo, e a brisa trazia o aroma inconfundível do mar. Eles se sentaram na grama, ombros se tocando enquanto contemplavam a vastidão azul diante deles. Helena podia sentir a tensão gradualmente deixando o corpo de Diego, seus músculos relaxando enquanto ele absorvia a paz do lugar. "Obrigado", disse ele de repente. "Por quê?" "Por não ter fugido correndo quando descobriu que somos uma bagagem emocional ambulante." Helena riu, o som sendo levado pela brisa. "Todos temos bagagens, Diego. As minhas só são diferentes das suas." Eles passaram a tarde inteira ali, conversando sobre tudo e nada. Diego contou sobre a pressão de gerenciar um império empresarial que não havia escolhido, sobre o peso de ser pai solteiro, sobre as noites em claro se perguntando se estava fazendo tudo errado. Helena falou sobre sua solidão silenciosa, sobre como havia desistido de procurar amor depois de tantas decepções, sobre como a chegada deles havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa, Diego se virou para ela. "Helena? Sim?" Cada sorriso compartilhado era uma promessa silenciosa de futuro. As palavras saíram como uma confissão, carregadas de tanto significado, que Helena sentiu lágrimas queimando atrás dos olhos. "Diego!" Mas ele já estava se levantando, estendendo a mão para ajudá-la. "Vamos! Preciso te levar de volta antes que Sofia perceba que fui embora sem avisar." Enquanto desciam a trilha na luz dourada do fim de tarde, Helena soube que algo fundamental havia mudado entre eles. Cada toque acidental, cada olhar prolongado, cada silêncio confortável era um tijolo na construção de algo belo e inevitável. Eles estavam se apaixonando, devagar, deliberadamente, irrevogavelmente. A segunda-feira chegou envolvida numa bruma espessa que transformava a cidade num cenário de filme noir. Helena estava preparando o almoço quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Diego. "Max fugiu de novo. Estamos procurando na sua vizinhança. Se vir ele, por favor, me avise." Seu coração se apertou instantaneamente. Largou tudo e saiu para a rua, chamando o nome do Golden Retriever pelas calçadas molhadas de garoa. A preocupação crescia a cada minuto. Max não era apenas um cachorro para aquela família. Era o elo que os mantinha unidos, a última conexão tangível com Carolina. Após 1 hora de busca infrutífera, Helena decidiu expandir o raio. Caminhou até o parque onde costumavam se encontrar. Depois seguiu pela trilha que levava ao pequeno bosque nos fundos do bairro. Foi lá, encolhido sob uma árvore caída, que encontrou Max. O pelo dourado estava encharcado e ele tremia, não apenas de frio, mas de medo. "Oi, menino", sussurrou Helena, aproximando-se devagar. "Você está bem? Todo mundo está procurando por você." Max levantou a cabeça, os olhos castanhos brilhando com alívio ao reconhecê-la. Correu para seus braços, ensopando sua blusa com pelo molhado e cheiro de terra. Helena o envolveu em seu casaco, sentindo o coração pequeno batendo acelerado contra seu peito. Pegou o telefone com mãos trêmulas. "Diego, achei o Max. Estou no bosque atrás do parque. Ele está bem, só assustado." "Chegando aí." "Obrigado, Helena, muito obrigado." A ligação foi desligada e Helena ficou ali, segurando Max contra si enquanto a chuva fina continuava caindo. Podia ouvir vozes distantes, Diego e Sofia se aproximando, chamando pelo cachorro. "Max! Max!" A voz de Sofia ecoou entre as árvores, carregada de desespero. "Aqui!" Helena gritou de volta. "Ele está aqui!" Diego apareceu primeiro, correndo pela trilha lamacenta, sem se importar com as roupas caras.
Quando viu Helena segurando Max, seu rosto se transformou completamente, o pânico dando lugar a um alívio tão profundo que ela podia vê-lo se esvaziando fisicamente da tensão. Meu Deus! Ele murmurou chegando perto. Max, seu malandro! Sofia apareceu segundos depois, lágrimas misturadas à chuva escorrendo por suas bochechas. Max! Ela se jogou no chão molhado, abraçando o cachorro com tanta força que Helena temeu que ela o machucasse. Pensei que você tinha ido embora para sempre como a mamãe. O comentário inocente atingiu Diego como uma bofetada. Helena viu sua mandíbula se contrair, os olhos se enchendo de uma dor que ia muito além da preocupação com um animal perdido. Sofia, querida, Helena disse suavemente, Max nunca vai te deixar. Ele só se perdeu, mas sempre volta para casa, sempre volta para você. A menina fungou, limpando o nariz com as costas da mão. É verdade? Verdade. Sabe por quê? Porque você é o mundo inteiro para ele. E quando alguém ama você tanto assim, sempre encontra o caminho de volta. Diego a observou falar com Sofia, e Helena podia sentir a intensidade de seu olhar como uma carícia física. Havia gratidão ali, mas também algo muito mais perigoso, uma admiração que beirava a adoração. Vamos para casa, disse ele à voz rouca. Vocês duas vão pegar pneumonia nessa chuva. O trajeto de volta foi feito em silêncio. Max seguro nos braços de Sofia, no banco de trás, Helena no passageiro observando as gotas de chuva descerem pelo vidro. Ela podia sentir Diego olhando para ela nos semáforos, mas não ousava retribuir. Havia algo diferente no ar, uma tensão elétrica que a fazia tremer mais que o frio. Na casa de Helena, Diego insistiu que ela tomasse um banho quente primeiro. Você está gelada, disse, tocando delicadamente sua mão. O contraste entre o calor de sua pele e o frio dos dedos dela o fez franzir a testa preocupado. Por favor, não quero que adoeça por nossa causa. Helena obedeceu, deixando a água quente lavar a lama e o frio dos ossos. Quando saiu do banheiro, encontrou Diego na cozinha preparando chá, Sofia e Max enrolados juntos numa manta no sofá da sala. Ela dormiu. Ele explicou, indicando a filha com um aceno de cabeça. Toda essa adrenalina bateu o cansaço de uma vez. Helena aceitou a xícara de chá que ele ofereceu, seus dedos se tocando brevemente na troca. Estava quente demais, mas ela segurou assim mesmo, precisando de algo para ocupar as mãos. Obrigado, disse Diego de repente, por sair na chuva, por procurar por ele, por... Ele parou, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Por sempre saber exatamente o que dizer para Sofia quando ela precisa ouvir. Não foi nada. Foi sim. Ele se aproximou um passo, depois outro. Foi tudo, Helena. Você não tem ideia do que significa para mim, para nós, ter você por perto. Helena pousou a xícara no balcão com mãos trêmulas. Diego. Quando não conseguia encontrar Max, a primeira coisa que pensei foi em te ligar. Não minha sogra, não meu assistente, não ninguém da empresa, você, porque sabia que você entenderia, que você se importaria tanto quanto nós. Ele estava perto demais agora, tão perto que ela podia ver as gotas de água ainda presas em seus cílios escuros, sentir o aroma de sua pele misturado com o cheiro de chuva. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Helena, ele sussurrou, suas mãos se erguendo para enquadrar o rosto dela. Posso te beijar? A pergunta saiu rouca, vulnerável, como se ele estivesse se expondo completamente e aguardando um possível rechaço. Helena podia ver o medo em seus olhos, medo de estar traindo a memória da esposa, medo de estar sendo precipitado, medo de ela não sentir o mesmo. Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés, fechando a distância entre eles. O primeiro toque dos lábios foi hesitante, quase casto, mas então algo se quebrou dentro dos dois.
Diego aprofundou o beijo, suas mãos se emaranhando nos cabelos úmidos de Helena, puxando-a mais para perto. Ela podia sentir 2 anos de solidão sendo derramados naquele beijo, toda a dor e o desejo reprimidos explodindo numa conexão tão intensa que a fez cambalear. Seus corpos se pressionaram um contra o outro, as mãos de Helena agarrando a camisa molhada de Diego como se fosse uma tábua de salvação. Ele sabia a café e chuva, a promessas não ditas e futuros possíveis. Quando suas línguas se encontraram, Helena gemeu baixinho, um som que fez Diego estremecer e aprofundar ainda mais o beijo. Eles se separaram apenas quando a necessidade de ar se tornou incontornável. Respirações entrecortadas se misturando no espaço minúsculo entre seus rostos. Diego encostou a testa na dela, seus olhos verdes escuros de desejo e algo muito mais profundo. Helena, ele murmurou, sua voz áspera como lixa. O que você está fazendo comigo? Ela riu baixinho, um som embriagado que fez o peito de Diego vibrar. A mesma coisa que você está fazendo comigo. Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, saboreando cada segundo, cada textura, cada suspiro. Suas mãos desceram pelos braços dela, entrelaçando seus dedos e pressionando-os contra a parede da cozinha. Helena podia sentir a dureza do azulejo contra suas costas, o calor do corpo de Diego pressionado contra sua frente, e pensou vagamente que poderia morrer assim e ser completamente feliz. Um pequeno ruído da sala os trouxe bruscamente de volta à realidade. Sofia se mexendo no sofá, resmungando algo inaudível durante o sono. Diego se afastou imediatamente, passando as mãos pelo rosto como se tentasse se recompor. Desculpe, ele disse, a voz ainda rouca. Eu não devia... Não com Sofia aqui. Não se desculpe. Helena tocou suavemente seu braço. Por favor, não se desculpe. Ele a olhou intensamente, buscando sinais de arrependimento ou constrangimento. O que viu foi o oposto. Olhos brilhantes, lábios inchados pelo beijo, uma expressão de contentamento que fez seu peito se apertar. Naquele beijo, ele disse baixinho, os dois entendemos que não havia mais volta. Helena assentiu, incapaz de falar, porque era verdade. Depois daquele beijo, depois de sentirem o gosto um do outro, de descobrirem como seus corpos se encaixavam perfeitamente, não havia como fingir que eram apenas amigos. Diego checou o relógio no pulso, a realidade se infiltrando na bolha mágica que os envolvia. Preciso levar Sofia para casa, ela tem escola amanhã cedo. Helena assentiu, tentando ignorar a pontada de decepção. Não queria que ele fosse embora. Não queria que aquele momento terminasse. Helena, ele disse, parando na porta da cozinha. Jantar comigo amanhã à noite? Só nós dois. Sofia vai ficar com a avó. O convite pairou no ar entre eles, carregado de promessas. Era uma declaração de intenções, um reconhecimento de que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Sim, ela murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. O sorriso que iluminou o rosto de Diego foi devastador. Às 8, te busco aqui. Ele acordou Sofia gentilmente, carregando-a meio adormecida até o carro, enquanto Max trotava atrás deles. Na porta, ele se virou uma última vez para Helena. Até amanhã, disse ele. E havia uma promessa naquelas 2 palavras que fez o coração dela pular uma batida. Helena ficou na porta até que as luzes traseiras do carro desaparecessem na curva. Então, fechou-se em casa, encostou-se na porta e levou os dedos aos lábios, ainda sentindo o gosto dele ali. Naquele beijo, 2 corações feridos haviam encontrado cura um no outro. E não havia mais volta mesmo. O jantar havia sido perfeito demais para ser real. Diego escolhera um restaurante íntimo no centro histórico, com mesas iluminadas por velas e uma vista deslumbrante para a baía.
Eles conversaram por horas, suas mãos se entrelaçando sobre a mesa de madeira rústica, seus olhos se encontrando com uma frequência que fazia outros casais ao redor sorrirem com nostalgia de seus próprios começos apaixonados. Mas agora, parados diante da porta de Helena, sob a luz suave do alpendre, a magia da noite parecia se dissolver como açúcar na chuva. Diego estava tenso, sua mandíbula contraída, os olhos verdes perdidos em algum lugar que ela não conseguia alcançar. Foi uma noite linda, disse Helena suavemente, esperando que ele se aproximasse, que a beijasse como havia feito na noite anterior. Em vez disso, Diego recuou um passo, criando uma distância física que doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Helena, precisamos conversar. Sua voz saiu áspera, carregada de algo que fez o estômago dela se contrair de medo. Sobre o quê? Ela tentou manter o tom casual, mas suas mãos começaram a tremer. Sobre nós, sobre o que está acontecendo entre nós. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de ansiedade extrema. Sobre como isso tudo está indo rápido demais. As palavras atingiram Helena como socos físicos. Rápido demais? Em 2 semanas, você se tornou parte da nossa rotina. Sofia fala de você constantemente, desenha você em todos os trabalhos da escola, pede para te ligar antes de dormir. Sua voz se quebrou ligeiramente. E eu me peguei pensando em você a cada momento do dia, planejando nossa próxima conversa, inventando desculpas para te ver. E isso é ruim? Helena tentou se aproximar, mas ele recuou novamente, como se o toque dela fosse tóxico. É perigoso, ele disse, finalmente encontrando seus olhos. Porque já passei por isso antes. A sensação de que encontrei a pessoa perfeita, de que construí algo sólido e eterno. E depois, ele engoliu em seco. Depois perdi tudo numa questão de meses. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Diego, eu não sou Carolina. Não vou desaparecer da sua vida. Você não pode prometer isso. Sua voz saiu quase agressiva. Ninguém pode. Carolina também achava que tínhamos décadas pela frente. Fizemos planos, sonhamos com o futuro, falamos sobre ter mais filhos. Ele parou, respirando com dificuldade. E, de repente, ela estava me deixando uma carta dizendo adeus, porque não queria que eu a visse morrer. As lágrimas que Helena vinha segurando começaram a rolar por suas faces. Então o que está dizendo? Que não pode se permitir amar de novo, porque existe a possibilidade de perder? Estou dizendo que não sei se sou capaz de passar por aquilo novamente. Ele a olhava com uma intensidade dolorosa. E, principalmente, não sei se posso expor Sofia àquele tipo de dor outra vez. Sofia me ama, Diego, e eu amo ela também. Como pode usar isso contra nós? Exatamente por isso. Ele explodiu, a máscara de controle finalmente se despedaçando. Porque ela já te ama. Porque se algo acontecer entre nós, se você decidir que nossa bagagem é pesada demais, se você conhecer alguém melhor, mais simples, sem filha e sem fantasmas do passado, sua voz se quebrou. Ela vai se sentir abandonada de novo. E dessa vez vai ser culpa minha. Helena ficou paralisada pela dor crua em sua voz. Você realmente acha que eu faria isso? Que eu brincaria com os sentimentos de uma criança? Eu achava que conhecia Carolina completamente depois de 5 anos juntos. Pensei que sabia exatamente como ela reagiria a qualquer situação. E mesmo assim, ela me surpreendeu no final. Suas mãos tremiam enquanto ele procurava as chaves do carro no bolso. As pessoas mudam, Helena. As circunstâncias mudam. O amor, às vezes, não é suficiente. Então é isso? A voz de Helena saiu estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Você vai jogar fora tudo o que construímos porque tem medo do que pode acontecer? Diego parou na metade do caminho até o carro, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Não estou jogando fora.
Estou protegendo você, eu, Sofia, todos nós. Mentira. A palavra saiu com mais força do que Helena pretendia. Você está com medo de ser feliz de novo, com medo de trair a memória da sua esposa, com medo de descobrir que é possível amar duas pessoas na vida. Ele se virou lentamente, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Talvez você tenha razão, mas medo ou não, preciso pensar em Sofia primeiro, sempre. E se eu disser que também penso nela primeiro, que faria qualquer coisa para protegê-la? Como posso confiar nisso quando nem eu mesmo confio nos meus próprios sentimentos? Ele abriu a porta do carro, parando antes de entrar. Helena, por favor, tente entender. Preciso de tempo para processar tudo isso. Quanto tempo? A pergunta saiu desesperada. Não sei. Ele entrou no carro, ligou o motor, mas não saiu. Por um momento interminável, ficaram se olhando através do vidro. Ela na calçada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele no banco do motorista com uma expressão de homem partindo o próprio coração. Então ele acelerou, as luzes traseiras se afastando pela rua como estrelas morrendo. Helena ficou na calçada muito tempo, depois que o som do motor desapareceu na noite. As lágrimas haviam parado de fluir, deixando apenas um vazio gelado no peito. Entrou em casa como um fantasma, atravessou a sala sem acender as luzes e se jogou na cama totalmente vestida. Os dias que se seguiram passaram numa névoa de dor surda. Helena tentou retomar sua rotina normal, mas cada pequeno detalhe da casa a lembrava deles. A xícara extra que sempre deixava separada para quando Diego aparecesse, os brinquedos de Max esquecidos no jardim, o desenho que Sofia havia feito da família colado na geladeira. No quarto dia, não aguentou mais. Pegou o telefone e discou o número de Diego, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou mais 2 vezes no dia seguinte, mesmo resultado. Era como se ele tivesse desaparecido da face da terra, levando consigo a filha e o cachorro que haviam se tornado tão essenciais para sua felicidade. Foi na sexta-feira que tudo mudou. Helena estava voltando do supermercado quando ouviu latidos desesperados vindos do parque. Seu coração disparou. Ela reconheceria aquele som em qualquer lugar. Largou as sacolas de compras na calçada e correu na direção dos latidos. Max estava no meio do parque, correndo em círculos, claramente perdido e em pânico. Não havia sinal de Diego ou Sofia em lugar algum. Helena se aproximou devagar, estendendo a mão. Max? Max, sou eu, Helena! O cachorro parou de correr e olhou para ela, seus olhos castanhos brilhando com alívio e reconhecimento. Correu para seus braços, tremendo não de frio, mas de medo e exaustão. Onde estão eles, menino? Onde estão Diego e Sofia? Helena examinou a coleira de Max e encontrou uma etiqueta com o número de Diego. Ligou imediatamente. Desta vez, ele atendeu no primeiro toque. Helena! A voz dele estava carregada de pânico. Por favor, me diga que você está com Max. Estou. Encontrei ele no parque. Onde vocês estão? No hospital. As 2 palavras fizeram o mundo de Helena parar. Sofia teve uma crise de asma severa hoje de manhã. Trouxe ela correndo para cá e Max deve ter fugido do carro no estacionamento. Estou procurando há horas. Qual hospital? Helena já estava correndo de volta para buscar seu carro. Hospital São Francisco. Mas, Helena, você não precisa. Estou indo e levo Max comigo. Ela desligou antes que ele pudesse protestar. O trajeto até o hospital foi uma eternidade de semáforos vermelhos e trânsito lento. Max ia no banco do passageiro, inquieto, como se sentisse a urgência da situação. Helena tentava não pensar no que podia ter acontecido com Sofia,
na possibilidade de perder aquela menina que havia se tornado tão preciosa. Encontrou Diego no corredor da pediatria, sentado numa cadeira de plástico azul, com a cabeça entre as mãos. Suas roupas estavam amarrotadas, os cabelos despenteados e havia uma barba de 2 dias cobrindo sua mandíbula. Diego. Sua voz saiu mais suave do que ela pretendia. Ele levantou os olhos e, por um momento, sua máscara de controle desmoronou completamente. Alívio, gratidão e algo muito mais profundo brilharam em seus olhos verdes. Max, ele murmurou, recebendo o cachorro que saltou de seus braços direto para o colo do dono. Pensei que tinha perdido você também. Como ela está? Helena se sentou na cadeira ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas querendo desesperadamente tocá-lo. Estável, a crise passou, mas vão mantê-la em observação até amanhã. Ele enterrou o rosto no pelo de Max. Ela ficou muito mal ontem à noite, chorando, dizendo que tinha feito algo errado porque você não aparecia mais. A confissão foi como uma lâmina no coração de Helena. Diego. Ela perguntou se você tinha ido embora igual a mãe. Sua voz se quebrou, e eu não soube o que responder porque na verdade fui eu que te mandei embora. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, apenas o som distante de monitores e vozes abafadas dos médicos preenchendo o espaço entre eles. Posso vê-la? Helena perguntou finalmente. Diego assentiu, levantando-se devagar. Ela vai ficar muito feliz. Sofia estava deitada na cama hospitalar, conectada a monitores que emitiam bips reconfortantes. Sua pele estava pálida, mas seus olhos verdes se iluminaram como fogos de artifício quando viu Helena entrar no quarto. Helena! Sua voz saiu rouca, mas carregada de alegria pura. Você veio! Max! Você trouxe Max! O cachorro saltou cuidadosamente na cama, se aninhou ao lado da menina que o abraçou como se ele fosse um talismã contra todos os medos do mundo. Claro que vim, querida. Helena se sentou na beira da cama, alisando os cabelos negros de Sofia. Não perderia a chance de ver como Max é bom em encontrar vocês. Sofia riu, um som frágil mas real. Ele fugiu de novo. Papai disse que ele é um cachorro cupido. Helena olhou para Diego, que observava a cena com uma expressão indecifrada. Cachorro cupido? Ele sempre foge quando as pessoas que ele ama estão brigadas, Sofia explicou com a sabedoria simples das crianças. E depois ele faz elas se encontrarem de novo. Naquele momento, com Sofia sorrindo entre eles e Max unindo fisicamente seus pequenos corpos na cama do hospital, Helena entendeu a verdade profunda por trás das palavras da menina. O mesmo cãozinho que os apresentou agora selava a reconciliação. E talvez, apenas talvez, Diego finalmente entendesse que o amor vale sempre a pena o risco. A manhã chegou dourada e promissora através das janelas do hospital. Sofia havia dormido tranquilamente a noite toda. Max enrolado aos seus pés como um guardião peludo. Helena tinha insistido em ficar, dormindo na poltrona desconfortável ao lado da cama, e Diego não teve forças para mandá-la embora novamente. Não depois de ver como a presença dela acalmava instantaneamente sua filha, como seus dedos delicados afastavam os pesadelos apenas com um toque suave nos cabelos negros de Sofia. Ele havia passado a madrugada inteira observando as duas mulheres mais importantes de sua vida dormirem pacificamente. Uma pequena e frágil na cama hospitalar, a outra curvada numa posição impossível na poltrona, mas com um sorriso sereno nos lábios, mesmo durante o sono. A visão havia partido e reconstruído seu coração simultaneamente. Papai? A voz rouca de Sofia o trouxe de volta ao presente. Posso ir para casa hoje? Claro, princesa. Só estamos esperando o médico liberar. Diego se aproximou da cama, beijando a testa de sua filha. Como você está se sentindo? Bem melhor, principalmente porque Helena ficou aqui.
Sofia olhou para a mulher que começava a despertar na poltrona, espreguiçando-se como um gato. Papai, você foi muito bobo. Diego piscou surpreso. Bobo como? Mandando Helena embora. Eu ouvi você falando no telefone com a vovó. Você disse que era perigoso se apaixonar de novo. Sofia franziu a testa, numa expressão séria demais para uma criança de 7 anos. Mas sabe o que é mais perigoso? Ficar sozinho para sempre. Antes que Diego pudesse responder, Helena se levantou da poltrona, tentando disfarçar que havia ouvido tudo. Seus cabelos estavam bagunçados e ela tinha uma marca do estofado no rosto, mas para Diego ela nunca havia parecido mais bela. Bom dia, querida, Helena disse para Sofia, ignorando completamente Diego. Como você dormiu? Super bem. Max roncou a noite toda. Sofia riu, abraçando o cachorro. Helena, você pode tomar café da manhã com a gente em casa? Helena hesitou, seus olhos encontrando os de Diego por uma fração de segundo antes de se desviarem. Não sei se é uma boa ideia, Sofia. Por que não? A pergunta veio de Diego, surpreendendo a todos, incluindo ele mesmo. Quer dizer, se você quiser, claro. O ar na sala ficou carregado de tensão. Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Tudo bem, ela disse finalmente, mas só se Sofia prometer descansar depois. Prometo, prometo, prometo. Sofia bateu palmas, fazendo Max latir de alegria. O trajeto para casa foi feito em silêncio, Sofia cochilando no banco de trás, com Max como travesseiro. Helena ia no banco do passageiro, observando a paisagem passar pela janela, mas Diego podia sentir sua presença como uma força física. O perfume delicado de sua pele, o som suave de sua respiração, a forma como seus dedos tamborilar nervosamente no colo. Tudo isso o deixava hipnotizado. Na mansão, Helena insistiu em preparar o café da manhã, enquanto Diego levava Sofia para tomar banho. Quando desceram, encontraram a mesa posta com capricho, panquecas em formato de coração, suco de laranja espremido na hora, frutas cortadas artisticamente. Era exatamente o tipo de cuidado maternal que Sofia sentia falta, e Diego sentiu seu coração se apertando. Está uma delícia! Sofia devorava as panquecas com apetite renovado. Você faz igual a mamãe fazia. O comentário fez Helena congelar com o garfo no ar. Ela olhou para Diego, procurando sinais de desconforto ou ciúmes, mas encontrou apenas gratidão. Sua mãe deve ter sido uma cozinheira incrível, disse Helena suavemente. Era sim. Ela fazia panquecas todos os domingos. Sofia continuou comendo, inconsciente da tensão que havia criado. Mas você faz igualzinho. Aposto que vocês seriam amigas se ela ainda estivesse aqui. Diego engasgou com o café, mas Sofia continuou, implacável na sua inocência. A mamãe sempre dizia que quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer que essa pessoa seja feliz, mesmo se a gente não pode estar junto. Ela olhou seriamente para o pai. Papai, você acha que a mamãe quer que você seja feliz? A pergunta direta atingiu Diego como um raio. Ele olhou para a filha, depois para Helena, depois para o retrato de Carolina na parede da sala de jantar. Por um momento, podia jurar que via a aprovação nos olhos azuis pintados. Acho que sim, princesa, ele respondeu com a voz embargada. Acho que ela queria que todos nós fôssemos felizes. Então por que você não pede Helena em casamento? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena deixou escapar um pequeno som de surpresa. Diego ficou paralisado com a xícara de café suspensa no ar, e até Max parou de comer para olhar para eles. Sofia! Diego começou, mas ela o interrompeu. O que foi? Você gosta dela? Ela gosta de você? Eu gosto dos dois. Max também gosta. Qual é o problema? O problema é que... Diego parou, percebendo que não havia problema algum. Havia apenas medo,
e medo não era motivo suficiente para desperdiçar uma segunda chance de felicidade. Ele se levantou devagar da mesa, seus olhos fixos nos de Helena. Sofia, pode levar Max para o jardim? Preciso conversar com Helena. Finalmente! Sofia saltou da cadeira. Vem, Max, vamos deixar eles conversarem sozinhos. Quando ficaram sozinhos, Diego se aproximou da mesa onde Helena permanecia sentada, os olhos arregalados e as faces coradas. Helena, ele começou, sua voz saindo mais rouca que o normal. Preciso te pedir perdão. Diego, não, deixe eu falar. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos entre as suas. Você tinha razão. Eu estava com medo de ser feliz de novo, com medo de trair a memória de Carolina, com medo de descobrir que meu coração era grande o suficiente para amar duas mulheres extraordinárias. Lágrimas começaram a escorrer pelas faces de Helena. E agora? Agora sei que Carolina não ficaria brava. Ela ficaria aliviada por saber que Sofia e eu encontramos alguém capaz de nos amar como você nos ama. Billy levou as mãos dela aos lábios, beijando delicadamente cada dedo. Alguém que corre na chuva, procurando nosso cachorro, que dorme numa poltrona desconfortável para cuidar da minha filha, que faz panquecas em formato de coração. Diego, Helena sussurrou, sua voz quebrada de emoção. Eu te amo, Helena Santos. As palavras saíram como uma confissão, cruas e verdadeiras. Te amo com uma intensidade que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Te amo porque você trouxe vida de volta para esta casa, luz de volta para os olhos da minha filha, esperança de volta para meu coração. Helena estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de alegria pura. Eu também te amo tanto que doía fisicamente ficar longe de você. Diego se levantou, puxando-a para junto dele. Suas mãos enquadraram o rosto dela, polegares delicadamente secando as lágrimas. Casa comigo, disse ele. E não era uma pergunta, era uma súplica. Casa comigo. Seja mãe da Sofia, seja minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga, seja minha família. Sim, ela sussurrou, se erguendo nas pontas dos pés para beijá-lo. Sim, sim, 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia urgência ou desespero, apenas certeza profunda e amor infinito. Quando se separaram, Diego encostou a testa na dela. Tem uma coisa que preciso fazer primeiro, disse ele sorrindo misteriosamente. Antes que Helena pudesse perguntar o que era, ele saiu correndo para o jardim. Sofia! Sofia, vem aqui! A menina apareceu correndo, Max colado aos calcanhares, os olhos brilhando de curiosidade. O que foi, papai? Diego se ajoelhou na altura dos olhos da filha. Filha, o que você acha da ideia de Helena se tornar sua nova mamãe? O grito de alegria de Sofia ecoou por toda a mansão. Ela se jogou nos braços do pai, depois correu para Helena, depois voltou para Diego, como se não conseguisse decidir quem abraçar primeiro. Sério? Sério mesmo? Ela saltitava como um passarinho. Helena vai morar com a gente? Vai fazer panquecas todos os domingos? Vai me levar na escola? Vai me contar histórias na hora de dormir? Tudo isso e muito mais, Helena respondeu, se ajoelhando para ficar na altura da menina. Se você quiser, claro. Eu quero muito. Sofia se jogou em seus braços com tanta força que quase as derrubou. Max, ouviu? Helena vai ser nossa família para sempre. Max latiu alegremente, correndo em círculos ao redor deles, como se estivesse comemorando também. Diego observou a cena com o coração transbordando de felicidade. Depois de 2 anos de dor e solidão, sua família estava completa novamente. Diferente da primeira vez, mas igualmente perfeita. Ele se aproximou e envolveu Helena e Sofia num abraço triplo.
Max se espremendo entre suas pernas. Max não era apenas um cachorro. Ele havia sido o cupido peludo que os trouxe juntos, o elo que transformou 3 corações solitários numa família unida pelo amor mais puro. Posso dar uma sugestão? Sofia disse, sua voz abafada contra o ombro de Helena. Claro, querida. Que tal se a gente adotar mais cachorrinhos? Max precisa de irmãozinhos. Diego e Helena riram, o som ecoando pela casa que finalmente voltava a ter vida. Veremos, Diego disse, beijando o topo da cabeça de Sofia, depois o rosto de Helena. Primeiro vamos nos acostumar a ser uma família de 4, 5, contando o Max. Sofia se afastou para olhar para eles com seus olhos verdes brilhantes de felicidade. Papai? Sim. Você acha que a mamãe está vendo? Diego olhou para cima, para o céu azul visível através da janela do jardim, e por um momento teve certeza absoluta de que Carolina estava ali, sorrindo para eles, abençoando aquele novo começo. Tenho certeza de que sim, princesa, e tenho certeza de que ela está muito, muito feliz. O amor que começou com um sorriso tímido e um latido emocionado se transformou em lar, em família, em eternidade. Max havia cumprido sua missão de anjo da guarda de 4 patas, unindo 3 corações que precisavam um do outro para serem completos. E viveram felizes para sempre, como deve ser em todas as histórias de amor verdadeiro.